Olá, bom dia. Bem-vindos a mais um Irrevogável, o programa de entrevistas da revista Visão, às quartas-feiras. Hoje, e quando por estes dias se discute tanto os diplomas dos apoios sociais que levaram o Governo a pedir a intervenção do Tribunal Constitucional, temos connosco o deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Para quem não o conhece, e eu acho que é o contrário, Tiago Barbosa Ribeiro é coordenador dos deputados do PS na Comissão Parlamentar da Segurança Social e também do Trabalho, por onde passaram estes polémicos diplomas, e também é líder da Conselhia Socialista do Porto, talvez uma das mais importantes, e que terá a tarefa de escolher o candidato à Câmara do Porto. Bom dia, Tiago Barbosa Ribeiro. Bom dia, Nuno. Começo exatamente pelos diplomas dos apoios sociais. Ontem o deputado João Almeida, do CDS, referia que o PS amou em relação a estes diplomas não por causa da despesa, mas porque simplesmente não quis estar na maioria, porque até tinha aprovado outras medidas que encarecem o orçamento. É isso que aqui está em causa, uma bancada do PS que está contrariada, mas com vontade de dar luz verde a estes apoios sociais, ou que teve vontade e que não deu. Bom dia, Nuno. Bom dia a quem nos ouve. É importante essa referência, em especial até ao deputado João Almeida. Nós ontem, de facto, na Comissão de Trabalho tivemos uma audição que creio que foi esclarecedora à Ministra do Trabalho, ao Ministro da Economia, sobre medidas de combate à crise, medidas sociais e económicas de combate à crise. E eu começava por dizer que se nós tivéssemos, de facto, o CDS no governo, como já tivemos, ou com responsabilidades governativas, não estávamos a discutir nenhuma destas medidas, porque, de facto, o nível de apoios sociais seria próximo de zero, que foi aquilo que já tivemos em crises anteriores. Aliás, eu lembro que na legislatura governada pelo PSD e pelo CDS, o Tribunal Constitucional chumbou 11 medidas consideradas inconstitucionais, e todas elas eram medidas contrárias, medidas de redução de rendimentos, de cortes de pensões, de cortes de salários, de regressão de direitos de uma forma geral. E, portanto, é muito importante que se perceba o que está em causa neste contexto dos apoios sociais e das apreciações parlamentares, sem pronunciar especificamente sobre o que será decidido pelo Tribunal Constitucional. É o tempo, neste momento, do Tribunal Constitucional, mas parece muito importante só salientar alguns pontos. Não há, obviamente, ao longo do último ano, desde que, enfim, infelizmente a pandemia chegou a Portugal, não tem havido nenhum tipo de resistência por parte do PS e do Governo em sedimentar a rede de apoio social aos portugueses, às famílias e às empresas. Eu creio que isso todos nós percebemos. Temos tido um conjunto muito significativo de medidas que abrangem, neste momento, 2,8 milhões de pessoas. Neste momento temos 2,8 milhões de pessoas portugueses abrangidos por medidas de combate à crise, medidas sociais e económicas, 172 mil empresas. Estamos a falar de 3,4 mil milhões de euros que foram pagos em apoios, incluindo isenções contributivas e reduções contributivas, e que foram pagos no âmbito de combate à crise. Mas ninguém questiona, ao fim e ao cabo, os apoios que já foram concedidos e que estão a ser concedidos. Os diplomas vieram a reforçar, em algumas áreas, aquelas que, pelo menos uma maioria no Parlamento, achou que eram de setores da população mais fragilizados e a quem os apoios sociais não eram suficientes. E ontem, quando João Almeida vem referir que o Governo e a própria Parlamento já aprovaram outros aumentos de despesa, ao qual o Governo não teve em relação aos quais o Governo não teve esta reação tão epidérmica de recorrer ao Constitucional. Não, quando se considera o aumento de despesa, nós temos que considerar aqui duas dimensões. Se as medidas são enquadradas orçamentalmente, elas têm cabimento. Quando não são enquadradas orçamentalmente, existe uma norma designada, a norma travão, que é uma norma constitucional, gostemos ou não, que é uma norma que impede precisamente que a Assembleia da República aumente os tetos de despesa considerados no orçamento do Estado. E, portanto, é curioso que nós tenhamos, por parte, sobretudo, dos partidos mais à direita, esse tipo de crítica às medidas sociais, quando eles próprios votaram contra os orçamentos, incluindo o orçamento suplementar, que aumentou no último ano em mais de 2 mil milhões de euros a despesa social. Portanto, não acompanharam o enquadramento orçamental da despesa que tem que ser feita em sede do orçamento do Estado. E, portanto, houve um conjunto muito significativo de medidas. Eu só gostava de reforçar isso antes de concluir o raciocínio relativamente a isso, em que nós tivemos o layoff e o apoio à retoma, tivemos a prorrogação automática de prestações de desemprego, aliás, uma medida inscrita no orçamento do Estado, tivemos a redução da atividade para trabalhadores independentes, a baixa por doença Covid, a baixa por isolamento profilático, a majoração de subsídio de desemprego, o apoio excepcional à família, etc, etc, etc. Portanto, não há nenhum problema com apoios sociais. Aliás,
devo dizer que não deixa de ser curioso que uma parte destes apoios sociais que a Assembleia da República levou à apreciação parlamentar, neste momento já não têm cabimento porque as escolas já reabriram. E, portanto, é algo que nós estamos aqui numa certa discussão, a fazer uma certa jurisprudência constitucional, mas não em torno daquilo que é o apoio concreto, porque o apoio já existe. E a partir do momento em que esta semana entramos na segunda fase de desconfinamento, uma parte significativa daquilo que está em causa deixou de estar em cima da mesa porque deixa de haver esse apoio aos pais porque as escolas reabriram. Era um apoio excepcional e extraordinário durante essa fase. E, portanto, as medidas de apoio social foram feitas. As medidas de apoio, por exemplo, aos trabalhadores independentes entraram em vigor. Entraram em vigor independentemente do apoio extraordinário à redução da atividade, independentemente do AERT, independentemente de um conjunto de medidas que ainda estavam em regulamentação. Isto agora, José Ribeiro, mas o PS não se revê na necessidade deste reforço os apoios que estes diplomas vieram a incutir ou que vieram impor que o governo pudesse fornecer a este grupo da população, neste caso agora já só estamos a falar dos trabalhadores independentes e dos sócios gerentes, tendo em conta também o regresso às aulas presenciais dos alunos e os pais a poderem vir trabalhar, mas pelo menos quando estamos a falar de duas grandes fatias da população, principalmente trabalhadores independentes, a quem estes apoios sociais se destinam. O PS não reconhece a necessidade destes apoios sociais? Não só reconhece, como já os deu, como já os conferiu e como já os acionou. Nós estamos a falar aqui duas questões diferentes. No caso do apoio aos pais, ele existe e está em vigor. No caso dos trabalhadores independentes, eu recomendo, aliás, um artigo que foi publicado esta semana pelo Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, em que explica de forma muito clara que as propostas que estão em cima da mesa podem levar, no limite, a que haja uma redução daquilo que é o apoio que está considerado por parte do Governo. Porque nós não podemos, e todos nós compreendemos isto, nós não podemos, no tipo de apoios sociais que são ligados àquilo que são os descontos dos beneficiários, nós não devemos, por uma questão de justiça social e por uma questão de defesa do sistema, desligar aquilo que é o apoio que a Segurança Social, que todos nós damos a um trabalhador, extra um tipo de apoio regular, como existe sempre, como o rendimento social de inserção, como o tipo de prestações que continuam sempre a existir, não é isso que está em causa, mas um apoio à redução da atividade ou um apoio por perda de rendimentos tem sempre que ter como referência, obviamente, os rendimentos que foram perdidos. Quando nós desligamos uma coisa da outra, nós colocamos em risco duas grandes dimensões. A primeira é que quem descontou mais e quem tem uma perda maior e quem tem quem é maior beneficiário líquido, digamos assim, deixa de o ser. E, portanto, há aqui um problema de fundo na confiança no sistema que nós devemos, em nossa opinião, preservar. E depois devemos ter muito, muito cuidado quando nós alteramos conceitos como rendimento relevante, que é isso que numa das propostas está em concreto em discussão, e não tem a ver especificamente com a questão constitucional, tem a ver com a medida em concreto. Mas deixa-me só ver se eu percebi. O PS concorda com o reforço destes apoios sociais, só não concorda com a forma como foram aprovados e concertados, é isso? Sim, não é possível aprovar apoios, não é possível aprovar aumentos de teto de despesa a partir da Assembleia da República nos termos em que os partidos o fizeram. Esta é a posição do Partido Socialista, não, é uma posição de princípio de respeito constitucional. E se nós não temos atenção, se não temos cuidado em estado de emergência naquilo que é a preservação dos valores constitucionais de todos eles, não podemos dizer que gostamos mais de uns valores do que outros, e conseguimos desde março do ano passado até estes dias manter esse respeito por aquilo que é a Constituição na resposta social à crise, nós abrimos aqui uma caixa de Pandora muito perigosa para o futuro. E não tem a ver especificamente com a medida em concreto, não tem a ver com o governo em concreto, tem a ver com a existência ou não de respeito por aquilo que são os preceitos constitucionais. Em entendimento do PS e do governo, não falo aqui pelo governo, mas em entendimento do PS, que esta norma não respeita, estas apreciações e estes decretos não respeitam aquilo que é a norma travão, e a partir do momento em que não se respeita a norma travão por parte enfim, deste tema, abrem-se muitos outros. E a partir desse momento deixa de haver, obviamente, condições de sustentabilidade de qualquer governo minoritário neste país, seja do PS ou qualquer outro. Ontem o Governo desafiou a oposição a clarificar aquilo que é o apoio à redução da atividade, mas a oposição diz que a fórmula de cálculo está bem feita e diz que apenas mudou o período de comparação. Afinal, quem é que tem aqui razão? É o Governo ou é a oposição?
Pois é algo que a oposição terá que clarificar, porque esse foi mais um dos pontos que ficou identificado e ficou evidente naquilo que foi o debate que tivemos ontem, e que resulta desta alteração estrutural que eu estava a referir. Aquilo que está efetivamente em cima da mesa é uma alteração da fórmula de cálculo. Porque ao alterarmos aquilo que é o conceito de rendimento relevante, todos nós percebemos isso, alteramos componentes fundamentais da própria metodologia de cálculo. Ao fazê-lo, colocamos em risco aquilo que é a fórmula que está estabilizada, mas também é importante dizê-lo, aquilo que são os apoios. Nós, neste momento, podemos colocar em risco trabalhadores que iriam receber 80% passarem a receber 20 ou 30%, com esta fórmula de cálculo. Durante a audição parlamentar que ontem aconteceu e que o Nuno se está a referir, houve alguma confusão por parte dos partidos, como quem acompanhou pôde ver, entre o CDS e o Bloco de Esquerda, sobretudo, houve alguma divergência sobre aquilo que efetivamente os próprios tinham aprovado, que ainda é mais extraordinário, já não tem a ver sequer com a questão constitucional, não tem a ver com a questão do aumento da despesa, tem a ver mesmo com aquilo que foi efetivamente aprovado. E o repto que foi feito por parte do Governo nessa audição e por parte do PS em concreto, foi precisamente então clarifique-se, porque se não está em causa a alteração do rendimento relevante, a lei está mal redigida por parte dos partidos que a aprovaram. E é mais um alerta que deixamos. Portanto, houve aqui alguma ligeireza na forma como esta legislação foi tratada, em nossa opinião. Tem vários problemas, esse é mais um deles. Tem um problema de fundo que diz respeito à norma constitucional, tem um problema porque os partidos não se entendem relativamente àquilo que foi aprovado, ontem isso ficou muito claro, e sobretudo estamos a falar de matérias que foram aprovadas e que deixam de ter aplicação prática desde segunda-feira passada. Mas, por exemplo, em relação aos trabalhadores independentes, cujo rendimento para a concessão de apoios, de acordo com aquilo que estava em vigor e que está antes destes diplomas serem promulgados, era o rendimento de 2020. Estes diplomas vêm dizer que tem que se levar a média de 2019. Que imagem é que acha que o Governo passa aos trabalhadores independentes, que são uma grande fatia do mercado de trabalho, quando faz fincapé em relação a esta medida específica, este cálculo para a concessão de apoios? Ora bem, no caso dos apoios para trabalhadores independentes não se trata de um fica-pé. Ora bem, a Segurança Social não paga nenhum apoio com base no rendimento total declarado. Mas, isto é importante ficar, nenhum deles, portanto é importante ficar declarado, reiterado, mas sim no rendimento relevante apurado, com base em 2020. Cada período contributivo, exatamente, com base em incidência contributiva. Ora bem, há boas razões de justiça relativa para que o montante seja calculado por referência ao montante de contribuições que cada um faz para a Segurança Social e ter aí precisamente esse período considerado. Quebrar essa ligação e alterar o conceito de rendimento relevante leva precisamente a estes efeitos perversos que eu estava a descrever, como, por exemplo, a circunstância de quem descontou 20% ou a circunstância de quem descontou 70%, acabarem por receber o mesmo apoio. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado quando introduzimos estas alterações. Mas ainda assim, se considerarmos o ano 2019 para uma atribuição de apoios sociais, é completamente diferente quando atribuímos apoios de acordo com um ano em que quase todo ele, a partir de fevereiro, foi vivido em fevereiro e março, foi já vivido em pandemia e com grandes dificuldades para estes trabalhadores. Sim, mas então entramos no AERT, porque qual é o problema? É que existe uma medida que foi inscrita no Orçamento do Estado, que é precisamente o apoio extraordinário à redução de rendimentos dos trabalhadores. Portanto, um apoio que ainda não está regulamentado, foi regulamentado durante este primeiro trimestre, o apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores, que foi desenhado no âmbito do Orçamento do Estado, num contexto em que nós desconhecíamos, todos nós, que passado 15 dias iríamos entrar novamente em confinamento. E, portanto, o que nós fizemos foi, enquanto regulamentávamos o AERT, e com um arranque muito severo de 2021, com o novo confinamento geral, o Governo recuperou de imediato o apoio extraordinário à redução da atividade dos trabalhadores independentes e sócios-gerentes já agora, que já esteve em vigor no ano passado. E porquê é que o fizemos? Fizemos precisamente por isso, porque como os apoios tinham vigorado durante a totalidade do ano passado, eram conhecidos dos beneficiários. A operacionalização imediata, isto também é importante, dependia apenas, digamos assim, de carregar no botão que já estava pré-configurado. Foi isso que fizemos para acudir o mais rapidamente possível às quebras de rendimento impostas pelo confinamento. Mas é importante que se diga
que as instruções que foram dadas à Segurança Social neste período foi precisamente para que a Segurança Social avaliasse automaticamente, mesmo que os beneficiários não solicitassem, se os trabalhadores estavam mais beneficiados, digamos assim, com o AERT, que estava em fase de regulamentação quando se iniciou o confinamento, ou com o apoio 2020, dando-lhes o benefício mais densificado, o benefício com maior recuperação de rendimentos. E, portanto, foi isto que foi feito. E é importante que se diga, porque, por vezes, na panóplia de Mas já agora que fala no AERT, é o próprio Governo que agora veio dizer que vai alterar para poder incluir o AERT, ou seja, o apoio extraordinário de rendimento dos trabalhadores, para incluir os cidadãos que ainda aguardam uma resposta da Segurança Social. Ou seja, vai haver aqui um aumento de despesa. O que lhe pergunto é, uma despesa de aumento social. O que lhe pergunto é, se for o Governo, é uma boa despesa, e se for o Parlamento, já é inconstitucional, e se também, tendo em conta o momento excepcional, se também não são necessárias medidas excepcionais, que é mais ou menos aquilo que é invocado por Belém para promulgar estes diplomas, para ter promulgado estes diplomas. Mas a resposta a essas medidas já está inscrita no Orçamento do Estado, essa é a diferença. O AERT já tem despesa considerada no âmbito do Orçamento do Estado para 2021, que foi aprovado. Aliás, neste momento nós já temos cerca de 202 mil pessoas, dados desta semana, apoiadas no universo previsto para o AERT. Portanto, o AERT está enquadrado no Orçamento do Estado, para 2021. Não são medidas casuísticas, tal como muitas outras, como eu referi, nós estamos a falar de mais 3,2 mil milhões de euros em apoios sociais ao longo do último ano, de acréscimo, incluindo isenções contributivas. E, portanto, quando nós temos o AERT considerado em Orçamento do Estado, e obviamente existem medidas de flexibilização no âmbito daquilo que são os apoios da Segurança Social. Obviamente, os chamados estabilizadores automáticos, se o desemprego aumenta, o subsídio de desemprego é acionado, por exemplo. O que nós estamos aqui a discutir no âmbito destes apoios em concreto são várias coisas, como já aqui vimos, mas há sobretudo uma posição de princípio também relativamente à ineficácia do AERT, que não é verdadeira. Portanto, o AERT obviamente não podia dar resposta a 15 de janeiro de 2021 deste ano, quando ainda não estava regulamentado e nós não sabíamos que íamos para um novo confinamento, ninguém sabia, e por isso nós, enquanto regulamentávamos o AERT, que estava em sede do Orçamento do Estado, permitimos que houvesse recurso no âmbito dos termos e das regras de 2020, dando as mais favoráveis. Aliás, mas estamos a falar de cabimentações orçamentais já em relação a 2021, quando também falamos de cabimentações orçamentais para 2020 que não foram sequer executadas. Mas quais delas? Ou seja, em termos de apoios sociais que ficaram por executar em relação a 2020, ainda houve uma boa fatia do orçamento de 2020 que, pelo menos a oposição, refere que podiam ter sido usados de outra forma ou até simplesmente ter sido usados. O que pergunto é, havendo uma cabimentação para este ano em relação a determinadas despesas que podem até ultrapassar relativamente ao AERT aquilo que está cabimentado, se essa despesa que o Governo tem, ela é uma boa despesa, e se estas despesas excepcionais, sabendo nós que estamos a voltar a desconfinar, ainda há pouco referia que os pais estão a regressar ao trabalho, porque os alunos também regressaram às aulas. Se não se justificavam estas medidas excepcionais para um momento tão excepcional como estamos a atravessar. Mas o que eu estou a descrever é que essas medidas excepcionais existem e existiram. As medidas excepcionais não podem ser consideradas no âmbito do aumento de despesa por parte da Assembleia da República. Isso está muito claro na Constituição. Não depende da opinião do Governo, não depende da opinião dos partidos da oposição, mas veremos o desfecho no Tribunal Constitucional. O que está exclusivamente em causa, independentemente do tema, é que seja precisamente qual for o tema, a Assembleia da República não pode legislar aumentos de teto de despesa naquilo que está orçamentalmente considerado. O que é que está orçamentalmente considerado? O Orçamento do Estado. Os partidos que não aprovaram o Orçamento do Estado, que não apoiaram o Orçamento do Estado e que não apresentaram medidas alternativas negociadas para o Orçamento do Estado, como fez, por exemplo, o PCP, é um pouco estranho ouvir hoje em dia alternativas relativamente a apoios quando eles não votaram o Orçamento do Estado, que permitiu precisamente acudir a estas pessoas. Quando nós falamos de apoios, nós temos tido um número muito significativo de apoios, e quando a oposição fala que não foi executada toda a cabimentação, nós não percebemos exatamente a que é que se referem, porque felizmente o desemprego, por exemplo, não aumentou tanto quanto previsto, e portanto não podemos pagar subsídios de desemprego para
infelizmente, desempregados que não existem. E o layoff, por exemplo, paga 100%, tem sido uma das medidas de rede e de sedimentação, por exemplo, da nossa estrutura de emprego. No caso dos apoios e dos apoios para TIs, fixando-nos exclusivamente aí, é interessante vermos que o apoio médio em janeiro e fevereiro de 2021, que são dados da Segurança Social, ascende a 320 euros. E em dezembro o apoio médio foi 293 euros. O apoio médio na totalidade de 2020, quando vamos ver todos os meses de 2020, qual foi o apoio médio que foi pago aos TIs no âmbito destes apoios? Foi 288 euros. Portanto, Sim. Ou seja, nos 2 primeiros meses de 2021, o apoio aumentou significativamente. E, portanto, há aqui uma incoerência na forma, o apoio médio mensal. E aumentou porque a média consideram, porque há um maior universo, ou aumentou por per capita? Não foi, aumentou porque em média, a quebra de rendimentos declarada pelos TIs pelos trabalhadores independentes à Segurança Social em 2020 face a 2019 foi de apenas 6,5%, porque é isto que nós temos que ver. Significa que a diferença de rendimentos entre 2019 e 2020, neste caso concreto, foi tão pequena que pode haver trabalhadores independentes que passem a receber menos caso fossem considerados os rendimentos de 2019. E, portanto, esta é que é a demonstração cabal que os argumentos contra o AIERT não têm adesão à realidade. E esta é que é a questão. A questão, quando nós discutimos estes apoios e a configuração e a arquitetura dos apoios, é que, em base de uma ideia que pode ser bondosa, vamos provocar uma redução dos apoios pagos. Porque se o apoio, os dados são efetivos da Segurança Social, portanto não há qualquer dúvida, foram maiores nos 2 primeiros meses deste ano. Neste contexto, a quebra face a 2019 foi na ordem de 6,5%, coloca-se o caso precisamente da consideração dos rendimentos de 19 levar a um apoio ainda inferior para estes trabalhadores. E, portanto, há aqui todas estas dimensões, não é? Sim, deixe-me só perguntar-lhe, acha que pode ser sacada alguma responsabilidade da bancada do Partido Socialista e mais concretamente assim, porque estes projetos, estas iniciativas, estes diplomas passaram pela Comissão de Trabalho e da Segurança Social. Pode-se-lhe atribuir o facto de elas não poderem ter sido moldadas de acordo com aquilo que o Partido Socialista pretenderia? Não, porque o Partido Socialista não pode moldar uma medida à margem da Constituição. E, portanto, o Partido Socialista não podia... O Partido Socialista, aliás, absteve-se em votação final global em medidas que não implicaram aumento de despesa, por exemplo... Mas o PS ficou surpreendido, por exemplo, com alguma mudança de voto por parte da direita? Surpreendido não, quer dizer, a direita depende de que direita é que estamos a falar. Nós hoje em dia temos uma espécie de um PSD-A e de um PSD-B, não é? Em que, consoante as equipas que entram em jogo, nós vemos que nos meses de discussão do Orçamento do Estado era um orçamento excessivamente despesista que ia dar tudo a todos, e passado umas semanas é um orçamento que é restritivo, passado outras semanas é um orçamento que está a exagerar no tipo de despesa social que é feita, passado umas semanas devemos acelerar essa despesa social. E, portanto, o PSD, falando especificamente do PSD, que é o maior partido da oposição, está um pouco perdido neste tipo parece-me um pouco perdido neste tipo de intervenções. Aquilo que nós temos e temos visto é, de facto, muita incoerência, em nossa opinião, relativamente à forma como encaramos com seriedade aquilo que é a resposta social à crise. Ninguém diz que o governo não tem vindo a evoluir o pensamento relativamente a algumas matérias. E não evoluir o pensamento no sentido de estar contrariado nisso, não. Felizmente, conseguimos hoje pagar, por exemplo, o layoff a 100%. Felizmente, conseguimos ir melhorando medidas para alargar e abranger sócios gerentes, e entre outras. Esta é uma crise de proporções inauditas. Todos nós temos vindo ao longo do último ano a aprender com ela e temos procurado fazer o melhor possível. E creio que aquilo que é e tem sido a resposta aos trabalhadores, por conta de outrem, à preservação dos rendimentos, aos apoios sociais, à baixa paga, ao isolamento profilático, ao apoio aos trabalhadores independentes e aos sócios gerentes, por exemplo, entre muitas outras medidas, o apoio para estar em casa com os filhos, etc, 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 são um conjunto de medidas que não existiam há um ano atrás, são medidas que
são paralelas àquilo que é o investimento já agora de público e o investimento do Estado Social naquilo que é a resposta do SNS, na frente de saúde pública, e, portanto, obviamente, temos sempre base para melhorar. Essa base de melhoria foi inscrita no Orçamento do Estado. Foi aí que nós inscrevemos, por exemplo, a prorrogação extraordinária de subsídio de desemprego. Foi aí que introduzimos várias outras medidas de apoio social. Com esta manobra por parte do Governo, como é que acha que poderá ficar a relação entre Belém e São Bento? Foi um gesto que acaba por ser um desafiador em relação a Belém e ao próprio Presidente, um constitucionalista. Sobre isso falará o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, e já falaram dizendo que não existe nenhum problema. Eu acho que isto tem que ser desdramatizado e encarado no normal relacionamento entre instituições. Portanto, eu creio que existe uma divergência por parte do Governo relativamente ao entendimento constitucional da Assembleia da República, não por parte do Presidente da República. E, portanto, nesse cenário... Mas compreendeu as razões invocadas por Marcelo Rebelo de Sousa para promulgar estes diplomas? Enfim, foi uma abordagem criativa, como o Sr. Primeiro-Ministro referiu, citando, que se respeita e, portanto, neste momento, sem nenhum dramatismo, creio que será importante que o Tribunal Constitucional agora se pronuncie num sentido ou noutro. A norma travão não carece de grande interpretação, a verdade é essa. A norma travão diz de forma muito clara e de forma muito evidente que não é possível a Assembleia da República legislar aumento de teto de despesa no ano orçamental em curso. E, portanto, foi isso estritamente que foi feito nesta medida. Nós podemos discutir o conteúdo da medida, podemos discutir a arquitetura das medidas, podemos discutir alternativas às medidas, é toda uma discussão que, aliás, em parte já aqui fizemos. O que não podemos é discutir se esta medida aumenta ou não despesa. Aumenta, isso é inequívoco. E a Assembleia da República não pode legislar aumento de despesa, viola a norma travão. E, portanto, é nesse sentido que o Governo, sem nenhum dramatismo, sem nenhum problema, decidiu suscitar junto do Tribunal Constitucional a avaliação desta questão e vamos aguardar que o Tribunal Constitucional agora se pronuncie. Deixe-me só perceber em relação a estas questões laborais. O PS está disponível para aceitar a proposta dos sindicatos, a exigência dos sindicatos para que se possam incluir os custos do teletrabalho na legislação? Sim, essa é uma matéria muito importante, a questão da regulamentação do teletrabalho, e o PS neste momento, quer o grupo parlamentar, quer o Governo... Mas o PS tem atirado para a contratação coletiva. Os sindicatos pretendem que ela possa ser incluída em termos de código laboral. Exatamente. E vai ser incluída em termos de código laboral uma mudança no âmbito do teletrabalho. Não especificamente essa que estamos a referir, não quero aqui antecipar aquilo que será o projeto de lei do PS, mas posso confirmar que o PS vai apresentar um projeto de lei para regulamentar, densificar o teletrabalho em função da experiência que temos tido este ano, mas nós devemos ter todos atenção ao seguinte, quer dizer, não é muito saudável legislarmos em cima de uma realidade específica. Todos nós percebemos que a expansão e a extensão do teletrabalho que vivemos hoje em dia não será, enfim, mesmo que aumente, face àquilo que existia antes da pandemia, não será esta a realidade estrutural, provavelmente, como todos nós percebemos, que teremos no pós-pandemia. Portanto, nós temos que calibrar a realidade e densificação do Código de Trabalho para uma realidade universal, geral e abstrata, e não especificamente de resposta à pandemia. E, portanto, neste momento já existem normativo relativamente ao teletrabalho. Alguns países estão a avançar naquilo que é a densificação das suas normas sobre teletrabalho em função daquilo que é a realidade da pandemia, exemplo Espanha e França, e Portugal também. Portanto, do lado do Governo, o Governo apresentou na semana passada o livro verde sobre o futuro das relações laborais, em que há concertação, em que estão escritos princípios relativamente ao teletrabalho. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem vindo, ao longo dos últimos meses, a trabalhar o seu próprio projeto no âmbito do teletrabalho e da regulamentação do teletrabalho, e antecipo que o consigamos apresentar nas próximas semanas, se não neste mês, previsivelmente no próximo. Passando a um outro assunto, como Presidente da Conselhia do PS Porto, pergunto-lhe, ainda falta muito para conhecer o candidato socialista à Câmara do Porto? Não, o PS, no caso do Porto, não está com nenhuma ansiedade, creio que em caso nenhum, mas no caso do Porto, relativamente ao que me questionou, não está com nenhuma ansiedade relativamente à escolha do candidato à Câmara. Neste momento, nós iniciamos a segunda fase do desconfinamento esta semana. Neste momento, a prioridade é mesmo estabilizar o nosso plano de desconfinamento, é acelerar a vacinação e, assim que passem estas semanas mais críticas para aquilo que será o nosso futuro nos próximos meses e até ao final deste ano, teremos então tempo para discutir
discutir o tema das autárquicas. Eu creio que ele não está propriamente na agenda de ninguém, a não ser do PSD, embora se perceba a aceleração que alguns partidos queiram fazer das autárquicas, mas não tem adesão àquilo que é a realidade, àquilo que as pessoas estão a passar e àquilo que são as preocupações das pessoas. Mas tendo em conta esse prazo tão em cima já das próprias eleições, só se o PS apostar numa figura ou já conhecida ou que já tenha sido uma aposta também do PS. Estamos a falar, por exemplo, de Manuel Pizarro, possa voltar a ser candidato à Câmara do Porto, porque depois em tão pouco tempo ganhar visibilidade ou dar visibilidade a um candidato será mais difícil, certo? Sim, felizmente no Porto o PS não tem falta de opções para disputar a liderança da Câmara do Porto e vamos encontrar a melhor solução para esta eleição e para um bom resultado. O PS entra em todas as eleições para vencer, não quer dizer que sempre vence, obviamente, mas vamos apresentar uma candidatura forte, não temos falta de opções e iremos tomar essa decisão em articulação com todos os órgãos e desde logo na Conselhia. Nós iremos fazer uma comissão política Conselhia este mês para precisamente aprovar os nossos critérios das listas, para aprovar o nosso próprio calendário e para aprovar aquilo que é o perfil do nosso candidato à Câmara Municipal do Porto. E acha que é um nome, tendo em conta, enfim, já o capital adquirido por Rui Moreira, é um nome do PS, será um nome para queimar? Não, quer dizer, obviamente as eleições têm sempre um contexto e todos nós percebemos a maior ou menor dificuldade das eleições que em cada momento disputamos, mas eu creio que não devemos encarar as coisas dessa forma, no sentido de serem nomes para queimar ou nomes, de certa forma, que irão apenas gerir o calendário, digamos assim. O Partido Socialista entra nas eleições para a Câmara do Porto, como tem demonstrado, sempre com candidaturas fortes e com candidaturas que mostram uma alternativa de cidade. Neste momento o PS é o maior partido na cidade de Porto, tem sido ao longo dos últimos anos, já teve várias responsabilidades na gestão municipal e sempre que esteve, a cidade teve significativos avanços. E, portanto, o PS tem uma visão de cidade própria ao nível da habitação, ao nível da mobilidade, ao nível social e vamos construir uma candidatura para disputar a liderança da Câmara Municipal do Porto. Isso não há qualquer dúvida. E o próprio Tiago Barbosa Ribeiro estaria disponível para se testar neste voo? Eu compreendo a tentativa de andarmos aqui um pouco, a tentativa jornalística do Nuno de tentarmos andar aqui à volta de alguns nomes. Eu, como dirigente do Partido Socialista, não vou neste momento antecipar essa discussão. Digo apenas que o PS não tem falta de nomes para disputar a Câmara Municipal do Porto, com perfis diferentes, com percursos diferentes, enfim, com um conjunto significativo de características de cada um e, portanto, isso será discutido no tempo próprio pelo PS. O PS não está ansioso relativamente a essa matéria, irá decidir em função daquilo que é o seu calendário e aquilo que é também a realidade que vivemos no país e vamos apresentar uma candidatura forte, votada nos órgãos e que vai mobilizar o partido e vai mobilizar certamente a cidade com grande resultado nas autárquicas. O tempo, entretanto, passa a correr. Vou desafiá-lo para fazermos um toque e foge. É possível? Vou só explicar o formato. O Toque e Foge é uma pequena rubrica que consiste num jogo de palavras em que eu digo uma palavra e, entretanto, o Sr. Deputado vai retorquir com outra ou com uma frase de forma muito sintética. Está disponível para o tal desafio? Estou disponível, vamos a isso. Então, maioria negativa. Instabilidade. Tiago Barbosa Ribeiro, futuro Secretário de Estado da Segurança Social. Especulativo. Quem mudou mais neste mandato? As bancadas do Bloco e do PCP ou o PS? Aqui, numa palavra, é difícil descrever essa questão. Eu creio que, enfim, cada partido, em cada momento, reage às circunstâncias que vive. Mudaram pelo menos as três bancadas, é isso? O tempo mudou, portanto, todas as bancadas evoluíram em função do tempo. Ana Mendes Godinho. Um excelente ministro. Tem amigos trabalhadores independentes a quem já teve de explicar, tintim por tintim, a posição do governo sobre os apoios sociais? Vários. Esta bancada do PS é mais dessindicalizada como a própria UGT fala? Desconheço. Rui Moreira. Rui Moreira, Presidente de Câmara. José Luís Carneiro, um bom nome para concorrer à Câmara do Porto?
entre outros. Coligação de esquerda no Porto. Um horizonte. Tiago Barbosa Ribeiro. Eu próprio. Verdadeiro. Bem, agora terminamos, feito o toque e foz, terminamos com a pergunta que fecha este e que dá nome ao programa, que é: o que é para si irrevogável? O Porto. O Porto, ainda por cima, penso eu que poderá, entretanto, esclareça-me se isso poderá acontecer, não voltar a ter aquilo que foi uma candidata, pelo menos que foi uma união ou um apoio do Partido Socialista a Rui Moreira no primeiro mandato do atual Presidente da Câmara, certo? Vai ser difícil poder voltarmos a ter esse apoio ou voltar a ter essa mão dada pelo Partido Socialista. Não estou certo de perceber a questão. Portanto, o Partido Socialista apresentará uma candidatura à Câmara Municipal do Porto e o Partido Socialista vai disputar a liderança da Câmara Municipal do Porto nestas eleições. Não haja qualquer dúvida. Não haja qualquer dúvida sobre isso. E, em cada momento, o Partido Socialista, o que o Nuno agora referiu, reage às circunstâncias e assume as suas responsabilidades. Quando falamos das autárquicas de 2021, creio que é uma questão ultrapassada, alguma especulação em torno disso. O Partido Socialista vai apresentar uma candidatura forte à Câmara Municipal do Porto para disputar. Tiago Barbosa Ribeiro, agradeço-lhe imenso a presença irrevogável. Terminamos aqui este programa, que está de regresso na próxima quarta-feira. Esperamos contar com a vossa companhia no próximo Irrevogável e até lá tenha uma boa semana.